Olá, meus irmãos, meus amigos, graças a Deus estamos aqui mais uma vez. Agradeço você que tem participado conosco aí, a todos vocês que se inscreveram no canal. Estamos perto de 1000 inscritos aí no canal desde o começo dessa pandemia e louvamos a Deus pela sua participação. Quando você dá um likezinho lá, você ajuda as mensagens a serem divulgadas. Esse material não tem fins lucrativos. Me esforço para fazer o melhor, me dedico para transmitir o melhor e ajudar as pessoas com conteúdo bíblico, puramente bíblico, mas não tem fins lucrativos nenhum. O canal é da igreja, não é privado meu, faço questão que não seja no meu canal privado, tá bom? E se você se inscreveu no canal, você nos ajudou mais ainda, que atingindo 1000, a plataforma muda e vão jogando as mensagens. Já estamos com 961, peço vossas orações que a gente possa atingir 1000 o mais rápido possível. Estamos tratando sobre Pedro. Eu intitulei esta mensagem, essa reflexão como quem foi Jesus, metaforizado no Velho Testamento como rocha. É muito importante entender esse assunto. Vou ler novamente o texto de Mateus, capítulo 16, verso de número 18. Vou ler de uma forma rápida, depois explico, tá bom? Mateus 16, 18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Por que Jesus falou isso? Em 2 versos anterior a ele, verso de número 16, Simão respondeu algo, diz assim, capítulo 16, verso 16. E Simão Pedro, respondendo, diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Jesus perguntou a Pedro, os apóstolos, quem ele era. E Jesus respondeu: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Aí Jesus olhou para ele e disse: Bem-aventurado é tu, Simão Barjonas. Tu não revelou a carne nem o sangue. Então Jesus viu que ele já sabia que ele era o Cristo. Tratamos isso em meditações anteriores aí. Agora Jesus olha para Pedro e ele também diz algo a Pedro. Ele diz: Tu és o Cristo? Aí Pedro diz, Jesus olha para ele e diz: Também eu te digo, olha só, verso de número 18 novamente. Pois também eu te digo que tu és Pedro, em grego, Petros. Pois também eu te digo que tu és Pedro. Já vimos o nome de Pedro, que o nome de Pedro era Simão. E aí nós vamos encontrar Cefas, que aí a tradução poderia dar para pedra. Simão Barjonas, que era o nome de Pedro. E aí Jesus olha para ele e diz: Tu és Petros. Já vimos anteriormente que é um sobrenome, que ele deu um nome a Pedro, mas o nome dele manteve Simão. Mas ele diz: Tu és Petro, e sobre esta pedra, que em grego é Petra, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. A segunda maior denominação do mundo pegou este verso e disse que a rocha é Pedro. A rocha não pode ser Pedro. Olha, eu não estou aqui para entrar em contradição com ninguém. Eu estou aqui para ensinar a Bíblia. Qualquer pessoa que pense diferente ou prove diferente pode me mandar biblicamente. Me mandando contexto bíblico, ok. Agora, as pessoas enganam, os líderes enganam as pessoas. E isso vai acarretar na condenação ao inferno. Porque as pessoas não vão conhecer a verdade, porque estão sendo enganadas. As pessoas pegam um único verso e diz que Pedro é a rocha. Estamos tratando com várias mensagens mostrando que ele não pode ser a rocha. Então, Jesus metaforizado no Velho Testamento como rocha. Vou mostrar uma sequência de textos e provar para você que nunca a rocha foi usada para nenhum ser humano. Nunca Petra, que é rocha, foi usada para nenhum ser humano. Petro, sim. Petros é algo insignificante. Então vamos ver uma sequência de textos, me permita, e você vai acompanhando para você ver. Gênesis 49, versículo de número 24. Vamos começar lá com Jacó, na bênção sobre os seus filhos. Gênesis 49, verso de número 24, diz assim, O seu arco, porém, susteve no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidos pelas mãos do valente de Jacó. Entre parênteses, de onde é o pastor e a pedra de Israel. E a pedra de Israel, Israel não é a pedra, e a pedra de
Israel. Então, de onde é o pastor e a pedra de Israel. Então, a pedra nunca é usada, a rocha nunca é usada para o ser humano. Vamos ver um texto, 2 Samuel, capítulo 22. Vamos dar uma passeadinha na Bíblia. Se você quer entender algo, você tem que ver em toda a Bíblia. 2 Samuel, capítulo 22, verso 2 e o verso 3. Diz assim, ó: Deus é o meu rochedo, nele confiarei, o meu escudo e a força da minha salvação, e o meu alto retiro, e o meu refúgio. Ó meu Salvador, da violência me salvas. Veja que interessante, Deus é o meu rochedo. Nunca rocha, Petra, faz referência ao homem. Sempre a Deus, sempre ao Senhor Jesus Cristo, que é Deus. Então, nunca ao homem. Então, por que Pedro seria a rocha? Salmo 18, verso 2. Vamos ver. Salmista escrevendo, Davi mencionando aqui, no Salmo 18, verso de número 2, diz assim, ó: O Senhor é o meu rochedo, o meu lugar forte e o meu libertador, o meu Deus e a minha fortaleza, em quem confio, e o meu escudo, a força da minha salvação e o meu alto refúgio. Quem é a rocha? Quem é pedra? Deus. Nunca Davi, nunca ao homem. Eles direcionaram a metáfora falando de quem? De Deus. Vamos ver ainda o Salmo 31, verso 3. Salmo 31, verso 3 diz assim, ó: Porque tu és a minha rocha e a minha fortaleza, assim, por amor do teu nome, guia-me e encaminha-me. Tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Sempre fazendo referência a quem? A Deus, a Jesus. A metáfora é clara. Sempre Deus, Jesus, sempre a divindade. Nunca o homem, nunca. Como a Bíblia está toda interligada, nós precisamos conhecer a Bíblia inteira. Então, se eu quero dizer que foi usada a referência como rocha a um homem no Novo, por que nunca no Velho? Por que nunca em todo o restante do Novo Testamento? Por que só Pedro? Muito estranho, viu? Salmo 71, verso 3. Diz assim, ó: Se tu a minha habitação forte, a qual possa recorrer continuamente, desde um mandamento que me salva, pois tu és a minha rocha e a minha fortaleza. Tu és a minha rocha, pedra e a minha fortaleza. Salmo 95, verso 1. Vamos ver o que diz? Salmo 95, verso 1. Vinde, cantemos ao Senhor, jubilemos a rocha da nossa salvação. A rocha da nossa salvação. Sempre referência a quem? A Deus. Então veja, se alguém usou isso com referência ao homem, não foi a Bíblia. A Bíblia nunca fez referência ao homem. Foi o homem que criou. Então, provavelmente você está sendo enganado. Se alguém te ensinou que Pedro é a rocha, alguém te ensinou errado, não há esse ensinamento na Bíblia. A rocha é sempre Deus, a pedra é sempre Deus, sempre a pessoa do Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 17, verso de número 10. Interessante, ó. Anos passam, Jacó, 2000 anos aproximadamente, um pouquinho menos de 2000 anos antes de Cristo. Aí vem Davi, 1000 anos antes de Cristo. Agora vem Isaías, 700 anos antes de Cristo. Tudo falando sobre a rocha, a pedra, nunca muda. Sempre com referência a Deus. 17:10 diz assim, ó: Por que te esqueceste do Deus da tua salvação? E não te lembraste da rocha e da tua fortaleza? Porquanto fará plantações formosas, e assentarás nela sarmentos e estranhos. Por que esqueceu da rocha, que é Deus? Por quê? Nunca faz referência ao homem. 26:4 de Isaías. Diz assim, ó:
confia no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Porque o Senhor Deus é uma rocha eterna. Isaías 44, verso 8. Isaías 44, verso 8 diz assim, ó: Não vos assombreis, nem temais, porventura, desde então não vou-lo fiz ouvir e não vou-lo anunciei? Porque vós sois as minhas testemunhas, porventura há outro Deus fora de mim? Não há outra rocha que eu conheça. Não há outra rocha que eu conheça. Nenhum personagem do Velho Testamento é figurado pela pedra ou pela rocha. Nenhum. Se alguém te ensinou que Pedro é a rocha, alguém te enganou. A Bíblia não ensina isso. Vou ler novamente o texto de Mateus, depois eu volto para Isaías 28. Vou ler o texto de Mateus 16, 18 novamente. Agora vamos ler um pouquinho mais lento. Mateus capítulo 16, verso 18. O Pedro tinha dito que Jesus era o Cristo. Aí Jesus disse, bem-aventurado é tu. Aí ele diz, pois eu também te digo, olha o que diz o verso 8, vou ler mais devagar agora. Pois também eu te digo que tu és Pedro, Petros, tá? Vou explicar isso. Vírgula. E sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Ele olhou para Pedro e disse, tu és Petros, Pedro, tu és um cisco, algo insignificante. Vírgula. Aí ele para e diz, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A pedra rocha nunca foi usada para o homem, sempre para Deus. Ele diz, sobre esta pedra, Jesus, edificarei a minha igreja. A igreja é edificada, o único fundamento sobre Jesus. Ele é o fundamento, ele é a pedra. E ele diz, edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Olha, contra a pedra, ninguém pode prevalecer, ninguém pode vencer Jesus Cristo. Não deixe ninguém te enganar, fique com a Bíblia. Finalizo com Isaías 28, verso 16. Se você ler o texto de Mateus rápido, você pode compreender, as pessoas podem te enganar. Estude a Bíblia por completo. Isaías 28, 16, diz assim, ó. Portanto, assim diz o Senhor Deus, eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada. Já tratamos sobre isso. Jesus foi um sacrifício que ele foi rejeitado pelo homem, mas aprovado por Deus. Deus aprovou o sacrifício de Jesus. Uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. Aquele que crê, não será confundido. E você, crê ou não na pedra que é Jesus Cristo? Metaforizado em todo o Velho Testamento, mostrando rocha, pedra, nunca ao humano. Por isso, jamais Pedro poderia ser a pedra, a rocha. Nunca. Quem ensinou isso te enganou. Não tem isso na Bíblia. Se você conhecer o contrário, se você puder encontrar e saber o contrário, me mostre. Mande no privado, que eu quero estudar. Eu conheço esse livro por completo. Não sou melhor do que ninguém, mas estudo a palavra de Deus, tá bom? As pessoas te ensinaram, te isolaram o versículo de Mateus 16, 18. Eu queria que eles conhecessem o resto da Bíblia, para poder ensinar a verdade para você. Que Deus te abençoe, que Deus fale ao seu coração, que Deus mude seus conceitos se você entendeu errado. A Bíblia pode mudar, a Bíblia é autoridade sobre nós. Vamos orar. Obrigado a Deus por mais esse dia, por mais esse momento, que a tua perfeita palavra possa falar aos nossos corações e mudar, ó Deus, aquilo que está errado. Mudar aquilo que não está seguindo o padrão bíblico. Fica conosco, ó Deus, precisamos muito do Senhor. Eu te oro no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.